Será que a gente pode lidar com uma depressão com o dia a dia? Com as tarefas simples e diárias? Sim, e é isso que a gente vai ver hoje. A vida se resume em muita simplicidade. Sim, ela tem também o espaço de ser bastante complexa. Nossas ideias, nossas construções, nossas relações têm grandes complexidades a serem construídas em cima das camadas simples, em cima das bases simples de uma vida. Porém, quando estamos falando de depressão, de instabilidades da vida, nós precisamos resgatar, antes de tudo, a base. Como que nós podemos reestruturar a base da vida, reestruturar o mínimo dos dias, o mínimo dos comportamentos, o mínimo do autocuidado. E por isso que pensar que ir diretamente para atividades simples, diárias, rotineiras, daquelas eficazes para uma vida equilibrada, é fundamental para que a gente alcance o começo da melhora. Ali está tudo, o começo da melhora, quando as coisas começam a progredir e cada vez mais. Bom, para isso nós vamos passar por estes tópicos aqui. Primeiro, arrumando a base antes de tudo. Segundo, o que há de tão especial nas tarefas. E por último, a reconexão robusta com o olhar sensível. Meu nome é Victor De Gaspe, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. Bom, e rapidamente eu só quero te convidar para se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo. Essa é a forma que você melhor nos apoia. E dizer que aqui na descrição tem os links onde você encontra minhas outras redes sociais e também os meus livros. Qualquer reestruturação começa pela base. Não há nada que possa ser construído sem uma base que realmente possa nos receber. Por isso que quando pensamos que ela vem antes de tudo, por obviedade, por tudo que se faz na vida, a base vem antes, mas na tarefa do dia a dia, na nossa vida comum, entendermos que nós estamos tentando ficar bem com um monte de coisas desorganizadas, com muitas coisas importantes fora dos seus lugares, é sem dúvida um reconhecimento que começa a construir a mudança. Se estamos sentindo tantas dores, fica difícil apostar, ter o olhar, ter a dedicação a coisas tão pequenas. Porque o sentimento capta, essa coisinha pequena em si é muito pequena, muito diminuta para influenciar um humor que está tão machucado. Bom, mas esse que é o segredo, esse que é o lugar. A construção dessas pequenas peças em sua lapidação, em sua interconexão, faz com que estejamos preparados para agora sim rumar a uma melhora mais eficaz. Sem contar que há várias questões, estudos e entendimentos de que esta base traz um monte de referências internalizantes que vai fazendo nós ficarmos cada vez melhores. Por exemplo, você fazer trabalhos manuais, trabalhos de detalhe, faz com que o corpo libere muitos neurotransmissores. Esse é só um exemplo químico, por exemplo. Mas também você perceber que você está limpo, sentir um perfume, sentir o cheiro de um sabonete que você gosta, de um shampoo, se olhar um pouco no espelho, se sentir fresco, se sentir arejado. Tem tantas autoafirmações aí de cuidado, de proteção, de amor próprio, que as coisas começam a mudar. Então a base vem antes de tudo porque está aqui. Arrumando a base, você começa a ajustar os significados mínimos que você perdeu pela vida. E perdeu não porque desvirtuou, não porque abandonou projetos pessoais, abandonou suas virtudes, seus valores, não. É porque, de fato, diante das demandas da vida, nós perdemos os mínimos, que ficam tão automatizados ao longo da vida e que aí então depois se perdem. Não, vamos lá, vamos prestar atenção, vamos ver que eles se perderam e vamos restaurar e perceber o valor que é ali e que talvez fundamentalmente até as complexidades posteriores não tenham tanta força de eficácia de bem-estar quanto as mínimas, que nessa reestruturação nós nunca mais vamos abandonar. Então podemos vir com esta pergunta, essa indagação do que há, né, de tão especial. O que há de tão valioso nessa simplicidade? Que se a palavra simples ali está, talvez fale justamente de algo que não tenha tanto valor, não, pelo contrário. Na vida, quando se usa a palavra simples, talvez se use a palavra vitalidade, talvez se use a palavra cheia de força, a expressão com força, seja lá o que for. Simplicidade sempre será parte da equação de uma vida sólida, de uma vida de bem-estar. Isso porque o nosso corpo ele demanda atividades mínimas para funcionar, nossa mente demanda atividades mínimas para funcionar. E quando nós esquecemos dessas coisas mínimas, nós vamos perdendo os recursos que nos levam às tarefas complexas.
Como as complexas nos dão recompensas mais proporcionais, por exemplo, me dedico muito a alguma coisa e aí conquisto coisas grandes. Me frustro muito com uma coisa que eu estava apostando muito, bom, a dor é grande. Ali há proporcionalidade. Quando nós estamos falando da simplicidade, é como se fosse aquelas coisas que trabalham nos bastidores, sabe assim? Quer dizer, tô aqui gravando uma câmera, falando com vocês, mas ninguém sabe a complexidade de tecnologia que tem aqui na câmera. A gente pode imaginar, a gente não sabe exatamente. Pois é, aí estão as simplicidades. Sem isso sustentando tudo, nós perdemos toda a possibilidade do restante. Então, o que há de tão especial? Há de tão especial que nós vivemos uma vida, além de tudo, afetuosa, uma vida, além de tudo, sentimental, emocional. E o ser humano ele é cativado por essa natureza da simplicidade que parece se apresentar em sua pura estética de início. Nascer nu, né? A mãe precisa também estar nua para dar à luz, quer dizer, é um despir da vida que claro que depois a gente vai então montando, vai se vestindo, vai se ajustando, mas o quanto esse lugar iniciante da vida, do despir, nos mostra que o essencial ali está. Por isso que as coisas menos industrializadas são mais saudáveis, por isso que as poesias mais simples normalmente são as mais tocantes. Bom, porque é na simplicidade, em fazer beleza com um lugar comum a todos, que nós desenvolvemos grande parte do nosso desenvolvimento emocional. Então, o que há de tão especial na simplicidade, irmão? Porque a simplicidade lembra a vida básica, é desvirtuando opa, perdi essa palavra, dando muita complexidade, agora sim, melhor, dando muita complexidade à vida que se perde o essencial da vida. A simplicidade é a essência é a simplicidade, por isso que precisamos restaurá-la. Bom, e enxergar a beleza no simples é estar atento, é estar perceptível. Então, se nos perdemos em distrações que falam muito alto, em coisas que chamam muita atenção, nós deixamos aquilo que está em mais silêncio, aquilo que está em mais quietude passar. Então, fazer uma reconexão com um olhar profundo e simples, né? Fazer uma reconexão robusta com a sensibilidade de olhar para a vida é, sem dúvida nenhuma, começar a extrair de fato o ouro, o diamante do que a vida pode oferecer. Quantas pessoas foram por caminhos socialmente complexos? Grandes trabalhos, grandes remunerações, grandes salários. Não, não tem nada de mal nisso. Mas se junto a isso nós não tivermos tempo, olhar, sensibilidade para olhar aquilo que o dinheiro não compra, aquilo que só o sentimento reconhece, aquilo que só o afeto dá conta de construir, nós perdemos a sensibilidade de sermos felizes na vida. Então, não adianta construirmos complexidades sem entendermos o que só a simplicidade do sentir, a simplicidade do viver, a simplicidade do compartilhar pode produzir. E, por instinto, não precisamos teorizar muito. Perceba aonde está a felicidade duradoura, aonde está a felicidade contínua, se está em relações humanas ou se está na relação com o seu carro. Se está numa relação contínua, se está numa relação breve. Algumas coisas causam grandes euforias temporárias, outras coisas sustentam, às vezes nem euforias, mas felicidades médias, mas contínuas. E para onde corremos diante de uma dor e para onde corremos diante do vazio? Sim, para as simplicidades, para os lugares básicos do humano. Sentir, respirar, olhar, ouvir, órgãos do sentido, funções básicas do corpo. É por ali que a gente encontra a felicidade e o bem-estar da vida. Nós sempre vamos entender que a vida é um grande entrelaçar de muitas coisas. E quando desistimos desse trabalho que é de fato costurar, mexer, misturar a vida, nós aí sim perdemos as bases, perdemos as referências. Quando comentamos aqui hoje sobre todas essas bases, todas essas simplicidades possíveis, imagináveis que podemos perceber, cada um em sua vida, nós estamos nos dando conta o quanto que cada estímulo, direto ou principalmente indiretamente, importa. A nossa consciência está tentando entender se isso faz bem para isso. E o nosso inconsciente faz toda a costura. Tudo que envolve o seu dia, tudo que está bem cuidado, tudo que aumenta a capacidade da vida estar organizada, trará bem-estar, curará doenças, melhorará desempenhos, fará bem de alguma forma. Então, não podemos perder o olhar do indireto,
o olhar da complexidade, o olhar da construção. Tudo aquilo que envolve a vida sempre fará bem para tudo aquilo que queremos buscar na vida. Eu só posso agradecer a imensa confiança por você mais uma vez estar aqui comigo. É sempre um tempo importante, um tema importante, uma sensibilidade importante, que você coloca tudo aqui disponível para a gente bater esse papo aqui juntos. Bom, você me ouviu até agora e eu gostaria de te ouvir. Então aqui embaixo tem os comentários, que é onde você pode dar sua opinião, dar o seu parecer, dar o seu olhar. É muito bem-vindo, a gente se enriquece muito aqui. Mas, diante de tudo isso, primeiro eu quero agradecer por você ter disposto os seus sentimentos, seu olhar, a me acompanhar. E mais uma vez, pela confiança que deposita nesse espaço. Por isso, mais uma vez eu agradeço. E como sempre eu desejo que você seja feliz. Estamos no caminho certo.